Olá meus amigos, bem-vindo ao nosso canal Avô na Cozinha. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita muito fácil, muito simples e saborosa, que é um pão caseiro. E com a mesma massa eu vou fazer a versão simples e a versão recheada, mas logo após a vinheta. Pão caseiro, eu vou estar usando a receita dobrada. Vocês podem fazer a metade, né? Então aqui eu estou usando 2 kg de farinha de trigo, né? Farinha de trigo tradicional, aquela sem fermento. Eu vou usar 2 ovos inteiros. Eu estou usando uma xícara com 240 ml de óleo. Aqui aproximadamente eu tenho aqui 900 ml de água. Só que eu estou usando soro. Como o soro já tem sal, eu não vou colocar sal aqui na massa. Eu fiz um queijo caseiro e estou aproveitando o soro. Você pode fazer só com água, o pão cresce mais. Pode fazer com leite, ele vai crescer menos, né? Para cada quilo de farinha, eu uso 6 colheres de açúcar, 6 colheres de sopa de açúcar, né? E a versão recheada, que eu tenho 400 gramas de mussarela ralada, com azeitona fatiada, tomate em cubinho, sem a semente, porque o tomate solta muita água, né? E orégano a gosto. E para cada quilo de farinha de trigo, eu uso 2 envelopes de fermento seco granulado. Eu acho melhor que aquele fresco, que eu já perdi receita por causa daquele fresco que não ativou. Eu acho que estava vencido, não sei, né? Então, vamos começar a receita, né? Pessoal, com a farinha já aqui na forma, eu vou acrescentar aqui os 2 ovos, né? Vou colocar o óleo. Você já coloca os ingredientes todos de uma vez. Aqui o açúcar. Aqui o fermento, são os 4 envelopes. Eu reservei dos 2 quilos um pouquinho de farinha, porque às vezes você precisa passar na mão para desgrudar e jogar um pouco na bancada, mas eu vou usar os 2 quilos, né? Eu esqueci de falar que eu estou usando 10 gramas de liga neutra, né? Não, emulsificante, liga neutra é outra coisa, emulsificante. Não, esse é opcional, não precisa colocar. Emulsificante é usado para massas, bolos, para sorvetes. Ele dá estabilidade na massa, né? Na coloração, conserva por mais tempo a massa e não deixa o miolo do pão ressecar, aquele pão que às vezes em 1 dia, 2 dias começa a ressecar, ele mantém, dá estabilidade para o pão, né? Só que não pode ultrapassar essa medida, 5 gramas por quilo de farinha, entendeu? Então, vou colocar aqui, ele já tem que ser colocado no início do preparo, né? Aqui você dá uma leve mexida, todos os ingredientes, né? Só para incorporar um pouco. A parte líquida depende da farinha. Uma consome mais, outra consome menos, né? Então você tem que ir pondo aos poucos, até dar o ponto da massa, uma massa uniforme, macia, não muito seca, também não muito úmida, né? Pode ser que vai mais, pode ser que vai menos, né? Agora vamos
pouquinho de farinha aqui na bancada, que essa farinha vai ser incorporada no pão depois. Bom, pessoal, agora com as mãos e antebraço bem lavados, não tem mais segredo. Agora você vai passar tudo para a bancada, né? Essa pedra aqui é uma pedra de granito. E ela é muito boa, porque ela não gruda, né? Tá bem? Essa bacia você reserva, porque você vai pôr a massa para descansar aqui. Não precisa tirar a farinha dela, né? E agora é mão na massa. Agora eu vou misturar bem aqui e vou sovar a massa por cerca de 20 minutos para ela ficar bem aveludada. Depois a gente volta. Ó, pessoal, já tem uns 15 minutos que eu estou sovando essa massa, né? Ela já tá uma massa bonita, macia, gostosa, né? E haja abraço, viu? Às vezes meus netos falam, nossa vovô, como você tá musculoso, você tá fazendo musculação? Eu falo, não, eu tô fazendo é pão. Pessoal, só faça pão, massa assim que você for pôr a mão se você tiver de bom humor, se você tiver nervoso, não faça, porque o pão nem cresce. Já passei por essa experiência, o pão petrificou, ele virou pedra. Não, se você estiver nervoso e irritado, não faça, não coloque suas mãos em alimento. Nós passamos energia pelas mãos, tanto positivas quanto negativas. Então, passe energias positivas para o seu alimento, da sua família, tá? Agora eu vou pôr nessa travessa aqui, onde eu comecei, ela já está com farinha no fundo, né? Vamos pôr aqui. Colocar um plástico, porque o plástico ajuda, né? Colocar uma toalha. Se o dia estiver quente, ela cresce mais rápido. Se o dia estiver frio, demora mais. Quando tiver frio, coloca dentro do forno, com o forno desligado, lógico. Ou no lugar alto, assim, porque a parte quente da casa é sempre no lugar mais alto, né? E agora é esperar ela dobrar de tamanho. Você pode levar de 15, 30 até 40 minutos, depende muito da temperatura, né? Esperar dobrar o tamanho, para depois a gente dar sequência, né? Na modelagem dos pães. Pessoal, a massa ficou descansando aqui por 50 minutos. Então hoje, apesar de estar sol aqui em São Paulo, mas a temperatura não está lá muito quente, sabe? Quando está muito calor, eu já fiz essa massa de crescer, em 15 minutos ela está no ponto já, né? Vou tirar aqui, tirar o plástico, toalha. Então ela cresceu bastante, né? Agora volta aqui para a bancada, você derruba ela aqui, os pedacinhos. Agora você tem que apertar ela para tirar o ar, né? Ó, tem bolhas de ar, ela vai diminuir, voltar ao tamanho original. Uma leve sovada aqui, ó. Normalmente quando eu faço com 2 quilos, eu divido a massa em
em 6 pedaços, né? Mas agora eu comprei essa balancinha de precisão, ela pesa de 1 grama até 10 quilos. Então dá para você dividir tamanhos iguais para que ele asse de maneira uniforme, né? Para quem é de São Paulo, eu comprei no Armarinho Fernando por R$20, não faz muito tempo. Se tiver hoje, no máximo R$25. Mas é muito útil na cozinha isso aqui, ó. Então agora eu vou pesar essa massa. Vou dividir por 12, vou tentar fazer o mais aproximado possível, né? Tamanhos iguais. E aí eu vou modelar os pães e depois colocar para assar. Pesei, foram 12 pedaços de 295 gramas cada um, né? Em média, um deu 296, outro deu 294, mas a média é nesse daí. Aí eu boleei, para quem não sabe bolear uma massa, levemente, olha. Você faz esse movimento aqui, inclusive quando a gente faz aquela broinha de fubá, sabe, com erva doce. Isso aqui, ó, você faz esse movimento aqui, chama bolear, tá? Aí, ó, bonitinho, tá vendo? Se quiser fazer a broinha, ó, você aperta aqui, amassa com garfo para ficar uns risquinhos, entendeu? Aqui nessa forma, vou te mostrar, você coloca um pouquinho, não precisa enfarinhar a forma. Basta um pouquinho de óleo, você vem com papel toalha, guardanapo, é uma leve untada aqui, bem leve mesmo, não é para encharcar o óleo, senão os pães escorregam, entendeu? Simples assim, ó. Esse mesmo óleo aqui eu já passo na outra, não precisa... Aqui vai mais um pouquinho que eu coloquei pouco óleo, um pinguinho só, ó. Nem na lateral muito, ó. Não pode encharcar de óleo, né? Essa eu vou separar aqui. Agora eu vou modelar eles. Espera só um. Eu vou fazer 2 modelos diferentes, né? E depois eu vou fazer com toda a massa. Eu normalmente eu modelava com a mão mesmo, então usava uma garrafa, né? Eu tinha um rolo daquele de madeira muito bom, mas o rolo ele trincou com o tempo, ele ficou trincado, grudava na massa. Depois que eu fui descobrir que esses rolos de madeira, tábua de churrasco, quando você lava e seca ela, você tem que untar com óleo para a madeira não ressecar, sabe? Então eu gosto de modelar o pão, tem gente que deixa ele quadrado, né? Eu gosto de modelar um pão assim, ó, em forma de triângulo, quando eu não vou rechear, né? Tá vendo? Deixa eu ver se está focando a massa aqui. Estava fora de foco. Então eu gosto de modelar a massa assim, olha, numa forma de triângulo. Olha como ficou a massa bonita, gente. E aí o que eu faço? Eu venho enrolando aqui da parte mais larga, puxando, né, ó. Faço assim. Eu gosto que dê esse acabamento aqui, olha. Tá vendo? Fica bonito, olha. Aí, vou colocar na forma aqui, olha. Né? E o outro modelo, esse sim eu vou tentar abrir ele de uma forma mais retangular, né? Esse aqui é de plástico, ó. Eu comprei, caro não, foi R$11. A madeira é mais pesada, né? Ajuda mais.
Mas aonde eu fui comprar só tinha um pequenininho assim, eu prefiro aquele maior e mais pesado. Eu ainda quero fazer uma receita de uma esfirra caseira, aquela esfirra fechada. Pra cá. Abrir bem. Agora aqui eu vou vir com aquele recheio. Mussarela, azeitona, tomate, orégano. Se quiser pôr bacon e calabresa também, misturado. Caprichadinho aqui. Ó, aqui eu dobro a lateral aqui, ó. Depois venho virando ele, ó. Dando uma apertadinha assim, aperta um pouquinho, vem virando, estica um pouquinho mais aqui. Lá. Esse aqui é o recheado, né? Esse já vai em outra forma. Então esse aqui já vai em outra forma. Foi nesse sentido. Aí eu vou fazer com todos. E quando estiver pronto para ir pro forno, a gente volta, ok? Falei que ia voltar para colocar no forno, mas na realidade ainda não é o momento. Os pães estão modelados, né? Eu ia fazer 6 e 6, 6 comum e 6 recheado. Mas como sobrou recheio, eu fiz um a mais. Ficaram então 7 recheados e 5 comum, né? Sem recheio. Agora qual é o próximo passo? Tem que colocar um plástico em cima, né? Para não ter contato com a toalha. Você coloca um plástico. O plástico ajuda no aquecimento, né? Aí depois eu venho com uma toalha. Hoje, como a temperatura não está lá muito quente, eu vou colocar um pouco mais de pano aqui. Agora sim, é aguardar novamente para que ele cresça mais, né? E depois vamos pincelar ele com ovo e aí sim levar para o forno, né? Então agora é aguardar novamente ele crescer mais. Pessoal, os pães ficaram cerca de 35 minutos, né? Eles cresceram um pouco mais. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus, também há uns 15 minutos que ele está ligado. Aqui eu bati uma gema com uma colher de açúcar, né, para pincelar, para dar aquela cor escura depois que assar, né? Já estou terminando de pincelar aqui, ó. Tem muita gente que não gosta de fazer isso. Eu acho que dá uma cor mais bonita no pão, né? Ó, pincelando aqui com um pincel. Pode ser até com as costas de uma colher para você fazer isso. Se você não tiver o pincel, né? Bom, já estão todos pincelados. Agora abri meu forno
Esse que é recheado, eu vou pôr na parte superior do forno, que é a parte mais quente, né? Ele demora um pouco mais para assar. E esse simples vai aqui embaixo. Bom, o pão já assou. Ficou, vou colocar assim. Agora eu vou jogar um pano aqui em cima, até ele ficar morno, né? Olha aí. Esperar esfriar um pouco, depois a gente finaliza. Então ele ficou no forno a 180 graus por 50 minutos. E depois ficou mais 20 minutos a 240 graus, né? Esperar ele esfriar um pouco, depois a gente vai provar para ver como é que ficou. Pessoal, antes de eu apresentar os pães para vocês, no início do vídeo eu esqueci de mencionar que para cada quilo de farinha de trigo eu uso 6 colheres cheias de açúcar e uma rasa de sal. Porque como eu usei o soro do queijo que eu tinha feito, o soro já estava salgado, né? Eu não coloquei na receita o sal. Então não se esqueçam desse detalhe, né? 6 colheres de sopa cheias de açúcar e uma colher rasa de sal para cada quilo de farinha de trigo, né? Agora vamos lá. Coloquei os pães aqui na minha cesta, né? O restante está na forma. Esse é aquele comum, olha. Olha a maciez desse pão, olha. Olha só. Esse aqui é aquele recheado, olha. Também, olha. Olha a maciez, né? Aí vamos fazer um teste aqui, né? Vamos ver como é que ficou. Vou cortar ele no meio. Dá para ver as azeitonas, né? Olha. O queijo. Ainda bem que ele não derramou, não vazou, porque quando eu colocava muito tomate, o tomate tem muita água, vaza, fica molhado. Olha, ficou macio, né? Vamos provar, né? Não basta só fazer, você tem que provar também. Vou colocar aqui uma fatia. Esse aqui é o recheado. Esqueci de um detalhe aqui. Olha, ficou muito gostoso, não ficou muito doce. Você sente o sabor da azeitona, do orégano. A azeitona solta aquele gosto de azeite, né, na massa. Ficou bem assado também. Então, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês compartilhem com os amigos, dê um joinha lá, dá uma força aí para o nosso canal, se inscrevam também no canal, assistam. Os meus vídeos costumam ser um pouco demorados, porque eu sou detalhista, eu gosto de mostrar o passo a passo para que a pessoa aprenda mesmo, né? Mas qualquer dúvida ainda, se restar uma dúvida, é só entrar nos comentários lá que eu terei o maior prazer em esclarecer qualquer dúvida aí, ok? Então, muito obrigado, fiquem com Deus, gratidão. É nóis. Obrigado.